Estamos retornando com o programa A Velha Nova Friburgo. E hoje nosso convidado é o pesquisador, economista Daniel Jaquerios, do cantão do Valais, da cidade de Martigny. E hoje a gente pegou você no último dia aqui de Friburgo, né, Daniel? Hoje você parte para a Suíça. Daniel, uma coisa interessante é que você, quando eu conversei uma vez com você, você falou o seguinte: aqui no Brasil a gente está parado na rua, todo mundo fala o mesmo idioma. Mas na Suíça, se você ficar parado num restaurante, algum lugar, você pode ouvir até 10 idiomas nessa localidade. Em 10 minutos. Em 10 minutos. É interessante essa diferença. Você imagina o brasileiro, né? A gente tem essa língua comum. Imagina você morar num país em que você pode ouvir 10 idiomas, né? Fica bem... Era para mim estranho e exótico de chegar aqui, de ver tanta gente com cor de pele diferente, mas que todo mundo fala só português do Brasil, com sotaque nordestino, daqui a lá. Mas para mim é uma homogeneidade cultural que não conosco. A Suíça de hoje é um país de imigração já faz muito tempo. De cada 4 habitantes da Suíça, um é um estrangeiro ou nascido no estrangeiro. Todos residentes permanentes. E temos em qualquer cidade pequena, como Martigny, outra vez, espero que vocês vão chegar para conhecer, tem um museu muito bom lá. E o dono do museu é um descendente PRC, que você sabe. Legal. Por uma filha ilegítima que ele teve antes de chegar até aqui, mas é uma história que vai ficar para contar. É só para dizer que a Suíça, hoje em dia, é um país de imigração. Em Martigny vai ter 125 nacionalidades diferentes. Então, se você vai na rua, vai ver pessoas que nasceram em outro país e que ainda falam outro idioma. Isso ajuda muito o mercado laboral, porque é uma migração que é focada em personal com carta assinada. Só os que já têm um trabalho podem chegar na Suíça. E então chegam e trabalham de imediato. E isso é o processo da imigração. Na Suíça eu observei também o pessoal que mora mais ali. Eu estava no aeroporto de Zurique e fui me dirigir ao setor lá do check-in para poder para o embarque, e praticamente só se falava o alemão naquela área ali, né? Eu te pergunto, há muita diferença do que se fala ali em Zurique para, por exemplo, em Valais, por exemplo? O linguajar, o entendimento? Ok. Temos essas fronteiras linguísticas, como entre você e o Uruguai. Mas na fronteira a gente fala os dois. Agora, também na Zurique, em qualquer cidade, o centro da cidade são 40% a porcentagem de imigrantes. Todo mundo vai na mesma escola e os filhos de imigrantes falam Schweizerdeutsch com sotaque local. Então, todo mundo fala o idioma local, que seja o alemão, o suíço ou o italiano, além da língua maternal. Agora... Então, você, não sei se fiz a experiência de perguntar a alguém fala português, estou seguro que ao menos 10 pessoas nesse aeroporto houvessem dito sim, eu sim falo português. Porque a diáspora portuguesa do Portugal na Suíça é enorme. É isso que eu ia comentar com você. Eu fiquei na casa do Roberto Schweig e a faxineira dele era portuguesa, né? E aí eu fiquei sabendo que tinha muito português imigrando para a Suíça. E você me falou uma vez que existe assim uma certa afinidade do suíço com o português. Por que será? Sim, é verdade, especialmente para o Valais, mas também para a Genebra. O Valais é um país tradicional, de origem católica, que dá muita importância à família e ao vinho. Igual para os portugueses. Sim. Então quer dizer que o vinho tem Os portugueses gostam de produzir vinho, tem técnica agrícola, e ao chegar na Suíça faz pouco, chegaram no Valais, que tem muito vinhado, mas os donos dessa gleba são já os ancianos, velhos, já não se podem cuidar. Então agora quase todos os vinhedos são cuidados
por portugueses, recém-chegados. Muito interessante. Tem uma diferença entre aqui e lá. Fala-me de quantos imigrantes tem no Brasil. Como? Quantos imigrantes há no Brasil hoje em dia? Eu não sei dizer. Eu não sei. Exatamente, eu também não tenho esse Você sabe ter esse número? Acho que é 1% da população. Hoje, né, Ou atualmente, seja, né? 2 milhões. Na Suíça, somente 5%. A gente tem mais uma 1,5 imigração. milhão. São quase mais estrangeiros na Suíça que tem estrangeiros no Brasil. Nós estamos tendo agora, o Brasil é um dos países, e a gente até tem orgulho de falar isso, e que a gente recebe bem todos os imigrantes, certo? Uma prova disso agora, o Brasil está dando ao mundo, é receber refugiados de todas as partes. Nós temos alguns países, como o Haiti, a Venezuela e alguns países que passam por dificuldade, e o Brasil está recebendo eles bem. Isso é muito importante, porque a gente se orgulha muito disso. Porque nós, em Friburgo mesmo, nós temos aqui colônias libanesa, italiana, suíça, alemã, italiana, espanhola, japonesa, afrodescendente, enfim, essa vinda para a gente aqui, como eu estava falando no início, nós somos um país de dimensões continentais. Quer dizer, para você ter uma ideia, Daniel, o Brasil são 94 vezes o tamanho de Portugal, 25 Franças, 18 Alemanhas, para se situar a grandeza desse país. E nós, durante muito tempo, tivemos a nossa colonização praticamente no litoral. Em 1960 é que nós fomos, então, o Brasil foi construir a nossa capital, que é Brasília, e com isso, de todas as partes do Brasil, foram imigrantes brasileiros para Brasília. Então, hoje, nós estamos ocupando, e a gente sempre se preocupou que a gente tinha que ocupar a parte da Amazônia, do Pará, do Mato Grosso, e felizmente hoje nós estamos agora com a perspectiva do Brasil a partir de 2018, ela é muito positiva, porque o que tem de obras na parte de rodovias, da parte de ferrovias, é muito grande. Então, com isso, é possível que nós vamos ocupar boa parte, Janaína, daqui do espaço que nós temos. Nós não podemos só nos concentrar São Paulo, Rio de Janeiro. Nós temos que avançar. Isso já melhorou muito. Sabe, antes de chegar aqui, perguntei à faxineira da casa de Henrique Bon. Que me pode dizer sobre o Brasil? Ela me diz, o Brasil é ruim, a situação é horrível. Então, posso entender esse discurso? O país é um país continental, com tudo isso. Mas a situação hoje em dia das pessoas humildes que trabalham, que fizeram de tudo, que são boas pessoas, acham que o país é... Não, mas não é tanto assim não. Não é tanto assim não. Só para você ter ideia, nós estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Mas e a distribuição de renda? A distribuição de renda... vamos falar da economia, então. Mas é verdade. Mas é verdade. Entre as 10 maiores economias do mundo, nós estamos. Mas o problema é a distribuição de renda. Por isso nós estamos agora... O problema é o PIB per pessoa. Não, mas nós estamos fazendo uma limpeza agora. Essa Lava Jato, esse projeto todo, é para exatamente colocar esses corruptos na cadeia, certo? Limpar esse país. E nós vamos fazer, porque o brasileiro não desiste, não. O brasileiro é destemido. Agora, olha só, eu quero aproveitar para fazer uma pergunta que eu acho assim, super interessante. Uma das coisas que você achou assim, bizarras em Friburgo foi a nossa Praça do Viagra. Gosto muito da Praça do Viagra. Realmente, para mim, é uma das coisas mais lindas de Nova Friburgo. O que você colocou nas redes sociais, assim, Praça do Viagra, só mesmo aqui em Friburgo para ter uma Praça do Viagra, né? O Viagra é uma medicação moderna
e que veio Não, ele conhece. valorizar... Eu já tenho 50 né? anos, mas conosco, sim. Então, Agora, acho que Mas é a nossa cultura, né, Daniel? Vamos falar de outra coisa. Esse Viagra é muito necessário no Brasil hoje. Por que espera? Vou dizer um caso que não é tão gentil. O Brasil de hoje é uma gerontocracia. Os candidatos à presidência são ancianos. Todo o dinheiro vai para pagar a aposentadoria. O Brasil de hoje está enfocado nos ancianos, nos velhos, na política, na economia. Não, que muito assim, fica não. para os jovens nesse país? Que fica para os jovens? O Viagra também é para os ancianos, mas a praça se vê gente de todo o Nova Friburgo lá. Você achou super exótico, né? Super Que a exótico, praça- interessante, muito... Como é tá. que foi os seus amigos da Suíça? O que te comentaram? Gostaram. Bueno, teve muitos likes. E acho que, vou dizer, um challenge para os suíços que vão chegar para a comemoração, porque vão chegar muitos, ou muitos são 200, 300, que cada um faça um selfie na Praça do Viagra. Tá? Você acha que vai fazer sucesso agora no Bicentenário, vamos ver, né? vamos ver. Mas é interessante, isso daí é a nossa cultura, né? A gente sempre brinca, né, Daniel? Diferente do suíço, que tem uma postura assim mais séria. Mas o brasileiro, tudo ele faz uma pracinha, ele faz um encontro, ele sempre arruma assim, uma maneira de brincar, né? Hilariante, né? A verdade é que a situação do Brasil é tão mal que a gente tem que ficar com optimismo. Então, como ficar otimista? Gozando do que o Brasil tem que oferecer. A praia, as cachoeiras, o Viagra, churrasco, coisas assim. não é muito assim que você está falando, não. É que nós temos, o Brasil passa por um momento difícil, mais de questão moral, ética, na nossa política. O que nós precisamos é tirar essa turma de incompetentes e corruptos para que a gente possa melhorar. E a partir já de agora, desse mês de janeiro, a perspectiva nossa é de que nós tenhamos 2018 bem mais positivo do que foi ano passado. Só para a gente não fugir da história, porque a gente já está terminando. O passado é o futuro. Como é que você está vendo aqui em Friburgo o clima para a comemoração do Bicentenário? Desejo que seja um sucesso, que os poucos suíços que vão chegar pudessem conhecer e ver a cidade e gostar dela, porque é uma cidade da qual eu gosto muito, verdade? E conhecer também as cidades ao redor, porque cada uma dessas cidades tem um encanto espetacular. Agora, para chegar aqui não é tão fácil. Primeiro, o Galeão. Para sair do Galeão tem que pagar... Bueno, não é muito fácil chegar a Nova Friburgo. Nova Friburgo, né? Não. E para chegar até São Sebastião do Paraíba, ainda menos, porque Daniel, a rua para chegar lá é Os difícil. suíços foram fazer em São Sebastião do Paraíba, porque olha que calor, né? Não. Tem praia, tem rio, tem cerveja. Aqui. E Daniel, aqui, você fala dessa dificuldade, mas a gente tem que entender também, a Suíça é apenas o nosso estado do Rio. Com todo respeito, com toda consideração. É mesmo. Mas a Suíça é muito pequena em torno, é menor do que o nosso estado do Rio. Então, realmente, por exemplo, o Galeão, ela está localizado numa posição fundamental para o escoamento ali para o coisa. Tem dificuldade? Tem, porque é aquilo que eu estava comentando, as grandes cidades nossas estão com muita concentração. O estado do Rio de Janeiro hoje é em torno de 12 milhões, certo? Então, você observa, um estado desse, um São Paulo da vida, um Belo Horizonte, então nós temos que exatamente isso, ocupar mais outras partes do nosso país para poder ter essa facilidade, né, Proporções são Janaína? diferentes. Tá certo, Daniel. Te agradeço muito, né? Já Sou chegamos eu. ao final Obrigado. do nosso programa. Muito obrigado pelo esse bate-papo. E é muito importante, assim, te ouvir, né? Porque a gente, assim, como historiador, a gente tem uma visão da história e tal, mas sempre quando você vem, eu gosto muito desse seu olhar,
sobre a cidade. Eu aproveito muitas coisas que você fala, né? Igualmente eu, hein? Eu aproveito muito tudo que você fala, porque você tem um olhar assim distante. Isso é muito importante para a gente, para nós somos historiadores, porque a gente está sempre lendo as mesmas coisas, as mesmas fontes, mas quando você vem, você sempre dá um clique assim e faz a gente acordar, né, sobre isso. Como ele coloca, que eu achei muito importante. A gente valoriza essa coisa, Friburgo é uma cidade, decreto real, mas ele falou assim, não, Friburgo tem uma importância maior no Brasil por ter sido a primeira imigração de não portugueses, quer dizer, isso é um destaque, né, que a gente às vezes não leva em consideração o que você chamou a atenção. Muito obrigada e quando retornar a Friburgo, a nova Friburgo, seja muito bem-vindo e a gente sempre está aberto para bater um papo e dividir com os assinantes aí das TVs locais um pouquinho do seu conhecimento. Tá? Muito obrigada. Obrigado. E obrigada a todos vocês que ficaram conosco até esse momento com esse papo incrível com o economista Daniel Jaquerios.